Em qual fase da vida financeira você se encontra hoje? É muito importante a gente fazer essa reflexão para que a gente possa traçar um plano. Sem ter um diagnóstico correto de onde a gente se encontra hoje no nosso planejamento, na nossa jornada financeira, a gente não consegue agir. E é por isso que hoje eu vou trazer nesse vídeo um atalho que vai te dar clareza sobre o que você tem que fazer para você se planejar. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar não só quais são as fases financeiras que todo mundo passa, bem como ao final desse vídeo, mais para o finalzinho, te mostrar uma ferramenta que eu criei que você vai ter acesso para poder planejar a sua vida por fases. Meu nome é Vitor, eu sou planejador financeiro e especialista em investimentos, também sou consultor de investimentos independente e eu criei esse canal para te ajudar a tomar decisões financeiras mais inteligentes, para que no fim do dia você tenha qualidade de vida, você tenha a melhor vida que você possa ter nos seus termos e investir de acordo com esse objetivo. A gente vai falar aqui hoje, como eu disse, sobre a jornada de acumulação patrimonial, onde eu vou te apresentar as 4 fases financeiras que todo mundo passa e também vou trazer uma ferramenta simples aqui que vai te ajudar a planejar os seus objetivos. Sem mais delongas, vamos que vamos. A primeira fase é a fase de construção. O que essa fase significa? É uma fase em que para você tem que ser mais importante guardar dinheiro do que, de fato, saber sobre investimentos. A gestão financeira aqui é a principal estratégia, a principal habilidade que você precisa ter, porque aqui você tem que rampar. Rampar significa atingir um certo valor financeiro para que você consiga ter a disciplina de entender que isso vai te fazer atingir valores maiores lá na frente. Como assim? Essa fase é a fase de pessoas que se encontram aí entre R$ 0 investidos e R$ 100.000 investidos. Portanto, aqui a pessoa que está nessa fase, não só fazer uma boa gestão financeira é importante, como também buscar mais rendas imediatas, né, mais fontes de renda imediatas. Então, se você se encontra aqui nessa fase, você precisa buscar trabalhos novos, segunda fonte de renda, terceira fonte de renda, para você acelerar esse processo. Aqui a gente está falando sobre disciplina e sobre hábito de guardar dinheiro. Guardar dinheiro é mais importante, de novo, do que você estudar produtos financeiros. Nessa fase em específico, você precisa focar muito em ter uma reserva de emergência muito bem formada, que seja ali de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal, e precisa ter também um seguro que te proteja contra doenças, contra invalidez, contra afastamentos, contra cirurgias, caso você precise fazer, quebra de ossos, fraturas, ou seja, todas essas situações que podem ali te acometer e te paralisar com relação à construção desses R$ 100.000. Se você não atingiu os R$ 100.000 ainda, você se encontra nessa fase e o passo a passo que você precisa fazer para poder atingir está bem descrito aqui. Se esse vídeo está sendo legal para você, já no início, queria que você se inscrevesse no canal e que você curtisse para eu realmente entender que você está gostando do vídeo, que está agregando na sua vida. Então, fase de construção é isso, construir. Guardar dinheiro é mais importante, gestão financeira, criar uma disciplina de aporte, atingir os seus 100 primeiros R$ 1.000. Atingir os seus 100 primeiros R$ 1.000, a gente entra para a segunda fase, que é a fase de conquistar. Nessa fase você tem o que é o mais importante da fase número 1, que é você tem o hábito de guardar dinheiro, você já tem uma capacidade de aporte financeiro e você já construiu um certo patrimônio. Como assim? Olha só, se você lá atrás, na fase de construção, desejava dar entrada, por exemplo, num imóvel, só que você achava isso muito distante, agora na fase de conquista está mais próximo. Por quê? Porque às vezes você começou lá atrás guardando R$ 1.000, R$ 500, mas próximo dos R$ 100.000 você começou a guardar 2.500, 3.000, ou seja, a sua capacidade de aporte ela também aumentou por conta da sua disciplina, da sua criação de hábito. Então aqui o seu foco é buscar objetivos maiores. Você pode buscar fontes de renda mais longas, ou seja, fazer alguns tipos de investimentos que tenham vencimentos mais longos, sejam um pouquinho mais arriscados, porém ainda é importante que você utilize a sua fonte de renda principal através do seu trabalho como principal motor para que isso aconteça. Nessa fase fica mais próximo, como eu disse, de você definir os seus sonhos, as suas metas financeiras. E aqui a gente não tem um valor específico de patrimônio conquistado, mas eu gosto muito de falar de uma meta de ter pelo menos R$ 500.000 investidos. Então, se você tem aí entre 100 e R$ 500.000, a sua jornada de acumulação ela se parece muito com o que eu falei. É uma jornada onde, de novo, você precisa aumentar o seu sonho, o seu sarrafo, vamos dizer assim, continuar buscando fontes de renda mais longas, mais imediatas também, e diversificar sua carteira para que você consiga atingir R$ 500.000. Aqui, como eu disse, o seu trabalho também é a sua principal fonte de renda, assim como na fase de construção. Eu quero só dar um detalhe aqui, antes da gente continuar nas próximas fases, que é o motivo pelo qual eu não comentei, mas acho que é legal comentar aqui.
o motivo pelo qual eu construí essa jornada. Essa jornada não foi construída com o ChatGPT, eu não cheguei para o ChatGPT e fiquei perguntando para ele qual é a jornada típica de um investidor. Isso aqui tudo foi construído com base em experiência. Nos últimos 7 anos eu pude atender mais de 1.500 pessoas individualmente e entender a jornada dessas 1.500 pessoas. Então tudo que eu estou falando aqui, eu mesmo criei baseado em casos reais, histórias reais, conversas, consultorias, contato direto com pessoas como você que está assistindo esse vídeo, tá? A gente falou da fase de construir, falou da fase de conquistar, você percebeu que cada fase tem uma frase, um mantra muito específico, né? Então, construir é guardar dinheiro, conquistar é realizar ações, e aí a gente entra para a fase número 3, que é a fase de distribuir. Nessa fase, você tem que focar em aposentar bem. A ideia principal dessa fase é se aposentar bem. Aqui você provavelmente já realizou sonhos. Sabe aquela pessoa que tem, por exemplo, uma casa quitada, um carro quitado, viaja todos os anos, 2 vezes por ano, por exemplo, tem ali os filhos praticamente encaminhados, já tem ali 500 mil reais investidos? Talvez, se for o seu caso, meus parabéns. Se não for o seu caso, vamos construir essa fase, vamos construir essa jornada a partir desse vídeo e de outros conteúdos aqui do canal. Mas eu tenho certeza que você pode conhecer alguém aí que está nesse momento de vida. Essa pessoa tem que focar mais em aposentar bem porque ela já conseguiu passar pelas 2 principais fases e fases mais difíceis, que eram as fases de construir e conquistar, onde ela tinha que tomar um pouco mais de risco, focar no trabalho dela, guardar dinheiro, ter disciplina. Ela está construindo frutos baseado nessas 2 fases passadas. E aqui ela tem que entender que o trabalho dela ainda é importante, sim. Pode ser que ela queira continuar trabalhando, queira continuar gerando renda, mas ela já pode começar a pensar, muito provavelmente, em distribuir essa renda, em ter uma renda passiva, né, que é o que a gente fala, através dos investimentos. É como se fosse aquela pessoa que trabalhava ali de segunda a sábado, agora ela trabalha de segunda a sexta, ou ela reduziu um pouco da renda de algum negócio que ela tinha, para fazer com que os investimentos consigam compor essa renda que ela acabou reduzindo. Então aqui a renda passiva ela começa a ser um tópico mais bem conversado. Quem está nessa fase, se a gente puder colocar aqui um outro tipo de perfil, é a pessoa que, de novo, tem tudo isso que eu falei e também tem ali acima de 500 mil reais, tem, né, 1 milhão de reais, 2 milhões, que seja ali investidos, tá? É muito importante falar que essa fase em específico não é uma fase que necessariamente ela tem a ver com a idade. Talvez possa estar passando pela sua cabeça de que quem está nessa fase, por exemplo, tem 50 anos, 60 anos. Pode ser que sim, mas podem ter pessoas de 30 anos, de 25 anos. Tudo depende ali do cenário em que você está inserido, tá? Entendida essa terceira fase, a gente vai para a quarta e última fase, que é a fase de proteger. Quem está aqui, o foco principal é manter o que conquistou. Então, se você for parar para analisar, se a gente for fazer um gráfico, vamos dizer assim, as fases elas começam aqui numa crescente muito forte em termos de tomada de risco. Então, quando você é jovem, está na fase de construir, depois conquistar. Chega aqui na fase de distribuir, ela atinge um certo platô, ou seja, ela fica um pouco mais retinha. E depois a gente chega para a fase de proteger, onde ela tem uma certa queda, ou seja, o risco que você toma diminui. Por quê? Talvez você esteja mais velho, talvez você não tenha uma renda ativa tão forte mais. Nessa fase, você já tem um bom patrimônio financeiro, talvez mais de 1 milhão, 5 milhões, que seja. Esse patrimônio é capaz de manter as suas rendas, seu custo de vida mensal, sem você precisar trabalhar. E aí você pensa, poxa, se eu já estou numa fase como essa, uma fase de proteger o que eu conquistei, talvez não faça sentido eu arriscar o meu dinheiro. Então aqui é muito importante, você tem que ter um cuidado muito grande com a inflação. Você tem que ter investimentos, pelo menos, que rendam acima da inflação para você poder garantir o seu poder de compra. Além de ter investimentos que garantam o seu poder de compra, você, de novo, como eu disse, tem que ter ali estratégias, na minha visão, como planejador financeiro, mais conservadores. Talvez você diversifique menos em relação às fases passadas, porque, de novo, você conquistou o que era o principal, que é o patrimônio financeiro, a tranquilidade, você fez todo o dever de casa correto para chegar nessa fase aí, que é a fase de proteção, tá? Agora eu quero te fazer uma pergunta, antes de a gente mostrar a ferramenta aqui que você vai ter acesso, que é a seguinte: qual que é a sua fase atual? Responde para mim nos comentários em qual fase da vida você se encontra. Se é na fase de construir, se é na fase de conquistar, fase de distribuir ou fase de proteger. Além de me falar qual fase você se encontra, me fala qual que é a sua principal dificuldade, o que está te travando para poder mudar de fase, que eu pessoalmente vou te responder aqui nos comentários. Fechado? Bom, agora vamos abrir aqui a ferramenta para você poder entender o planejador financeiro por fases, que foi um planejador financeiro que eu criei depois de mais de 1.500 atendimentos também,
para deixar você um pouco mais tranquilo, mais tranquila na sua execução do seu planejamento financeiro. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com você, para que você possa ver esse planejador em funcionamento. Então, você vai descobrir aqui o quanto você precisa para poder realizar os seus objetivos. Clicando aqui em simular agora, o que a gente tem aqui de informação? Você vai colocar o nome do seu objetivo. Então, vamos supor que você quer, por exemplo, dar entrada em um imóvel. Tá? Essa entrada ela vai ter um custo de R$200 mil. R$200 mil. Você hoje tem disponível para investir R$40 mil, 220,06 centavos. Isso é o que você tem hoje na conta que você quer começar a planejar esse objetivo. E esse dinheiro ele vai render 10% ao ano. Aqui você pode colocar a taxa que você quiser, 10, 11, enfim, que seja, tá? Mas eu te sugiro que você coloque aqui 10%, que é uma taxa factível e uma taxa real, beleza? Segundo ponto, que é muito importante você entender, é que, e aqui é que está o pulo do gato, é que esse planejador, ao invés de, por exemplo, você colocar um objetivo e esse objetivo ter um prazo muito longo para acontecer, você ficar perdido ao longo desse caminho, ela vai pegar o objetivo que você tem, o prazo que você vai definir e vai quebrar esse prazo por fases. Então vamos supor que você queira dar entrada nesse imóvel daqui 2 anos, ou seja, 24 meses. Para não ficar tão distante e você ficar de novo desmotivado e perdido sobre o que fazer, vamos quebrar esses 24 meses em fases. E aqui tem as opções para você poder quebrar. Você pode quebrar de 1 até 10 fases e a duração de cada fase pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. O que significa isso? Se você colocar aqui 2 fases, deixa eu descer aqui. Se você colocar aqui 2 fases anuais, 2 vezes 12, 24 meses. Então, você tem 2 fases anuais. Se você colocar... Deixa eu descer de novo aqui, tá dando um probleminha, mas eu vou ajustar. Se você colocar 4 fases, são 4 fases semestrais. 4 vezes 6, 24, beleza? Então, vamos colocar aqui 4 fases como duração de 6 meses cada fase. Eu vou gerar os campos aqui para cada fase e aqui é o que tá também super importante para falar, que é o seguinte. Vamos supor que na fase 1, ou seja, nos 6 primeiros meses, você vai guardar R$1.000 por mês. Tá? Então, R$1.000 mês 1, mês 2, mês 3 até o mês 6. Do mês 7 ao mês 12, você vai guardar, por exemplo, R$1.500. Terceira fase, você vai guardar R$2.000. E a última fase, que é do mês 18 até o mês 24, você vai guardar R$3.000. Vamos entender e descobrir se esse plano aqui ele vai ser possível de atingir o objetivo. Vamos calcular a projeção. E aqui na projeção já mostra que a meta, deixa eu dar até um zoom para você ver, a meta não foi atingida. Faltam R$102 mil para atingir a meta. Então, se você fizesse exatamente esse plano aqui, você teria atingido R$97 mil investido, final projetado, você teria investido 85 mil. Então, os juros aí de 11%, tá? Aqui ele mostra fase a fase o resultado que você teria. Então, na primeira fase, você faria R$6 mil de aporte, que seriam 1.000 vezes 6, teria R$2 mil de rendimento composto, e assim sucessivamente, trazendo o valor aí de 85 mil investido, com mais 11 mil de juros, 97 mil. Beleza, Vitor, mas e se eu quiser um plano que eu consiga atingir esse objetivo? O que eu preciso fazer? Aqui a gente tem a evolução do plano, fase a fase. Aqui a gente tem o que o valor final compõe, o que é aporte inicial, o que é total aportado, o que é juros. E aí aqui abaixo a gente tem um plano. Então, ao invés de você guardar R$1.000 nos primeiros 6 meses, você precisaria guardar aqui os 1.000 inicialmente, eu não mudei nada. No segundo objetivo, na segunda fase, desculpa, ao invés de guardar 1.500, precisaria guardar 2.400. Terceira fase, precisaria guardar 5.000 e a quarta fase, precisaria guardar 14 mil. Por que eu estou fazendo isso, de quebrar isso por fases, tá? Eu estou fazendo isso de novo para que você consiga ter mais clareza e noção sobre como montar esse planejamento. E aqui traz, como eu disse, um passo a passo, um processo para que você possa saber o que fazer. Se você clicar aqui em aplicar recomendação, ele vai atingir o objetivo. Então, o valor aqui de R$200 mil projetado, de acordo com essa meta, ele vai estruturar isso, tá? Aqui ao final, onde mostra que a simulação está pronta, eu deixo uma opção, caso você tenha interesse em conhecer o meu trabalho, que é
ir além dessa simulação. Então, se você quiser uma análise personalizada do seu perfil, se você quiser uma revisão da sua carteira com dados reais, plano de ação 100% orientado e uma primeira conversa sem compromisso, clica nesse botão aqui, quero meu plano personalizado, porque você vai ser direcionado para um questionário para que a minha equipe conheça um pouco mais da sua história, do seu cenário, e a partir disso a gente entra em contato com você. Tá? Então, se fizer sentido, se for o seu momento, a gente vai estar à disposição para poder criar esse planejamento junto com você. Tá? Esse é o planejador financeiro por fase, é um planejador simples, é um planejador fácil de entender, um planejador que mostra exatamente o que você precisa fazer para te ajudar de novo a criar esse processo mental na sua cabeça e você iniciar esse passo a passo de maneira inteligente. Espero que esse vídeo tenha feito sentido, que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal e já deixa o like, é muito importante aí a sua contribuição para esse canal continuar crescendo e você nos ajudar aí a cada vez mais trazer conteúdos que fazem sentido. Se planejar financeiramente não é difícil. O difícil é você ter um problema por uma falta de planejamento financeiro. Quero que você estruture isso. Se tiver dúvidas, manda aqui nos comentários que eu vou estar 100% à disposição para poder te responder e te ajudar. Um abraço e até a próxima.